Oi, 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 meus amores! Boa noite, tudo bem? Lindeza, se você tá me assistindo no replay, pula uns 5 minutinhos aí pra gente começar o vídeo, tá? Hoje a gente vai falar sobre as 6 fases do término de relacionamento. E eu vou receber quem tá entrando ao vivo comigo aqui agora. Oi, meus amores! Tudo bem? Deixa eu ver quem tá entrando aqui comigo. A Bá tá aqui, Sarinha, Lê. A Nath entrou também, Mara, Lorena, Paola, Tiffany, Deus, Ilana. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live de hoje. Deixa eu aproveitar que vocês estão entrando aqui, enquanto a galera vai entrando, vai se movimentando, vai se aquecendo, para eu lembrar vocês que hoje é o último dia para quem tem interesse em se inscrever para o meu desafio de 21 dias, Meu Poder Pessoal. O que é esse desafio? É uma série de conteúdos, 21 aulas completas, profundas, para te ajudar a resgatar a sua autoestima depois do término do seu relacionamento, né? E como é um desafio, além das aulas, ao final de cada uma delas tem um desafio para te colocar em movimento, para te tirar da inércia, para te ajudar realmente a resgatar esse poder pessoal que tá aí dentro de você. Mas de repente tá meio apagadinho, né? Porque término de relacionamento nunca é fácil e sempre abala a nossa autoestima. E além disso, além dos conteúdos, além dos desafios, dos materiais complementares, do resumo em PDF bonitinho que eu elaborei para vocês, você também tem a possibilidade de tirar as suas dúvidas pessoais sobre os desafios, sobre as dificuldades que você está enfrentando naquele momento, diretamente comigo na nossa plataforma de alunas por um valor ridículo de irrisório, gente, de verdade, tá? Então, se você quiser ter a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais no trabalho comigo, de ter o meu acompanhamento um pouquinho mais de pertinho no seu caso, mas de repente tá cagando meio curta aí, né? O desafio, ele é perfeito pra você, tá bom? Hoje é o nosso último dia de inscrições, a partir de amanhã não consegue mais entrar, não dá, porque a gente abre e fecha inscrições pra ficar mais fácil de gerenciar e de eu poder cuidar dessas alunas, tá bom? Então, se você tiver interesse, fica aberto até 23h59. Saindo da live aqui, você pode ir no meu perfil ou nos stories e clicar no link para você poder fazer a sua inscrição, tá bom? Então, vamos começar o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre as 6 fases do término de um relacionamento, beleza? Deixa eu pegar minha aguinha aqui pra gente começar o nosso tema. Então vamos lá. Primeira coisa, mulherada, que a gente precisa entender, né? Por que é tão difícil encarar um término de relacionamento? Por que é uma situação que a gente acaba perdendo a consciência, enfiando os pés pelas mãos, sentindo coisas que talvez a gente nunca tenha sentido em outros momentos, né? Dentre várias questões, e aí existem, cada caso é um caso, então existem várias variáveis nessa equação que vai fazer com que seja mais ou menos doloroso, mais ou menos difícil, mais ou menos ou mais rápido encarar um término em si. Só que o término em si, ele é um encerramento de ciclo na nossa vida. E a nossa vida, ela é formada por diversos ciclos, né? Um interminável número de ciclos que precisam começar, precisam ter um meio e precisam ter um fim. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva de tudo que a gente já viveu, faz uma retrospectiva de tudo que você já viveu até hoje. Você, quando era pequena, você entrou na escolinha, e aí depois você saiu, depois você foi pra faculdade, você começou e terminou inúmeros relacionamentos, você começou e se afastou de diversas pessoas, amizades, trabalhos que você entrou e saiu, tudo, não existe, não que não existe nenhum, assim, por exemplo, a gente tem relações mais duráveis, né? A relação com a nossa família, se você for olhar para a relação com a sua família, você é filha, você vai ter uma mãe até o resto da sua vida. Só que a relação com a sua mãe também muda. Agora, as coisas que vão acontecendo, né? Que você vai conhecendo pessoas, que você vai entrando em lugares e saindo, todos os ciclos eles têm um começo, meio e fim. A nossa vida é constituída disso. Só que o problema mora quando o final do ciclo em si, ele acontece diferente da forma como a gente havia planejado ou imaginado, né? Ou quando ele acontece antes da hora. E de alguma maneira a gente sente que tá perdendo o controle. Então,
a nossa cabeça, o nosso ego, o nosso organismo, ele de alguma forma ele tenta controlar situações para se sentir um pouco mais seguro. Então, se você entra numa faculdade, por exemplo, você sabe que tem um começo, meio e fim, você sabe exatamente o tempo. Tudo bem, você pode até demorar um pouco mais para fazer a faculdade, mas você sabe que em 3, 4, 5 anos, 6, dependendo da faculdade, né, você vai terminar aquilo. Quando a gente inicia um relacionamento amoroso, a gente já não inicia imaginando que ele vai terminar. Mas é uma possibilidade, vocês concordam? Qualquer relacionamento amoroso, qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Só que a gente quer controlar o processo. A gente já coloca ali todas as nossas expectativas, projeções, idealizações sobre como a gente quer que esse relacionamento seja para nossa vida e quanto tempo que nós queremos que ele dure. Então ninguém casa para separar, ninguém começa um relacionamento e fala, não, porque vai durar 3, 4 anos, mas depois a gente vai se separar. Não, a gente espera, a gente cria expectativas sobre a duração desse relacionamento. A gente quer que dure pelo menos um bom tempo, se não para sempre, se não até o final da nossa vida, né? Só que esse é o ponto que faz um final de ciclo ser tão doloroso, porque o nosso ego, ele acredita, ele espera, ele quer estar no controle 100% da situação. E quando ele não espera que algo aconteça, e aquilo não acontece do jeito que ele planejava, ele fica extremamente machucado por ter que sair da zona de conforto. Então você estava num relacionamento por 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. E quanto mais tempo passa, maior aquela zona de conforto se torna. Então existe uma parte dentro de você que acha que aquilo vai continuar dessa forma, que nada vai acontecer, porque afinal vocês já estão há 2, 3, 5, 10, 15 anos. Você não para pensar que isso é uma fase, é um momento que pode vir a terminar. E o seu ego vai se acostumando com aquilo e vai deixando as coisas no piloto automático. E aí, quando esse relacionamento termina, ele não sabe lidar com aquilo, porque não foi o que ele planejou. O ego é a nossa parte que quer ter controle das situações e das coisas ao nosso redor para se sentir seguro. É como se ele não soubesse o que vai acontecer ali na frente, ele se sentisse ameaçado, como se o mundo estivesse contra nós, como se o mundo fosse muito perigoso e a gente tivesse que necessariamente saber todas as coisas que vão acontecer para se dar bem na vida, para ser feliz e para conseguir sobreviver de verdade. Mas não é bem assim, isso é uma ilusão. É uma ilusão criada pelo nosso ego e isso muito presente em relacionamentos. Então, qual que é o maior medo que a gente tem quando um relacionamento termina? Meu Deus, eu nunca mais vou encontrar ninguém, eu vou ficar sozinha, eu vou ser infeliz para sempre, essa dor que eu tô sentindo nunca vai passar. O medo, a incerteza do desconhecido faz com que a gente vivencie algumas fases, que eu vou passar para vocês aqui agora, muito intensamente e que podem atrapalhar o nosso processo se a gente não conseguir discernir essas fases, né? E passar por elas, transmutá-las, né? E seguindo o caminho, como se fosse uma escadinha. É um processo e tá tudo bem. A gente tem que passar por esse momento. Só que se a gente ficar se sabotando, você pode ficar estagnada por muito tempo ali, né? Então, existem essas 6 fases que a gente acaba caindo, que a gente acaba passando. A primeira fase de qualquer término, qualquer, as fases podem durar mais ou menos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho pra vocês. Existem pessoas que ficam um dia, uma semana, um mês, um ano, uma vida inteira em uma dessas fases. Então vai depender muito do teu contexto. Mas a primeira fase que todo mundo acaba enfrentando, digamos assim, é a fase da negação. De que não está acontecendo nada, porque lembra que o seu ego, ele não gosta que as coisas saiam do lugar. Ele quer ter controle. E como ele não estava esperando, não foi ele que planejou. É diferente. Por que a pessoa que leva o pé na bunda sofre muito mais, fica muito mais dolorida do que a pessoa que toma a decisão? Porque a pessoa que toma a decisão planejou. Tudo bem que ela não começou o relacionamento imaginando que ela ia se separar, que ela ia terminar. Só que em algum momento coisas aconteceram e ela teve um tempo para replanejar a rota. Então, na cabeça dela, ela já desenhou, pô, não tô mais feliz com essa pessoa. Muito antes de comunicar você, muito antes. Ela já tinha desenhado na cabeça dela, não tô mais feliz, o que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Tem gente até que já... como é que fala? Engatilha novos relacionamentos
né, pra poder sair de um e já entrar em outro, que tá mega errado. Mas enfim, e a pessoa começa a planejar uma vida já e vai acontecendo um processo de amadurecimento dentro da cabeça do cara, né, que terminou com você. Só que você tem que lidar com aquela situação do nada. E ninguém quer ter que lidar com algo não planejado, principalmente quando se trata de uma coisa tão importante na nossa vida, que é um relacionamento amoroso. Então, é um mecanismo de defesa natural do nosso ego, do nosso organismo, não aceitar que aquilo seja verdade. Então, os pensamentos que passam na nossa cabeça nesse momento não, mas ele tá estressado, ele tá... Foi só essa briga, amanhã eu vou conversar com ele com mais calma e a gente vai se acertar. Não, isso aqui é só uma fase, tá tudo bem, a gente já passou por isso antes e a gente se acertou, então vai dar tudo certo, porque a gente não quer encarar o problema de frente. A gente não quer olhar para aquilo que está acontecendo. Então eu nego. E num primeiro momento isso é natural, de novo, mas existem pessoas que ficam meses e até anos nesse processo de negação. Já recebi várias seguidoras, várias mulheres chegando pra mim e falando: Gabi, meu relacionamento terminou há 1 mês, 2 meses, 1 ano e eu não consigo aceitar. Pra mim vai acontecer alguma coisa que ele vai me procurar de novo. Eu vivi nesse processo de negação durante uns 2 anos mais ou menos. Por mais que eu estivesse tentando seguir minha vida, tentando fazer algumas coisas por mim, a minha esperança, existe uma grande esperança, uma grande raiz no meu coração de que ele ia perceber a burrada que ele tinha feito. Eu tinha certeza, uma certeza completamente ilusória, né? Mas eu tinha certeza, eu falei: não, gente, não é possível, ele tá louco, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele vai voltar pra mim, ele vai voltar, ele vai me ligar, ele vai me mandar uma mensagem, vai perceber que foi besteira, que eu sou a mulher da vida dele, que ele não pode jogar o nosso relacionamento no lixo. Eu tinha assim, e eu vivi com aquela convicção dentro de mim nessa fase da negação durante anos, tanto que eu não consegui sentir algumas das outras fases, foram muito mais rápidas, né, mais entrelaçadas, mas essa aqui pra mim ficou muito forte. Então, o problema de ficar na negação, você passar por ela é normal, tá tudo bem. A gente passa. Antes de você ter que encarar o problema de frente, a gente nega pra ver se ele não aconteceu de verdade, né? Mas aí depois a gente vai passando. Só que o problema de você permanecer na negação do jeito que eu permaneci, por exemplo, 2 anos ou bastante tempo, é que você não faz o que você tem que fazer pra sair dessa situação, pra lidar com a situação de frente. Porque se o seu relacionamento terminou, de duas uma, ou vocês vão ter que reconstruir o relacionamento do zero, ou você vai ter que superar essa história e seguir em frente com a sua vida. Fingir que nada está acontecendo é viver uma mentirinha que você mesma se conta. E aí, você vivendo essa mentirinha não faz com que o outro queira voltar com você e não deixa você seguir em frente. Você fica num limbo, literalmente num limbo na sua vida. E num limbo emocional. Assim, principalmente, tá? Porque, que nem eu falei, eu seguia, eu fazia algumas coisas, eu saía, eu tentava conhecer pessoas, mas emocionalmente eu tava travada, emocionalmente eu tava bloqueada, emocionalmente eu ainda pensava e nutria sentimentos e expectativas em relação ao meu ex-companheiro, então eu nem conseguia conhecer outras pessoas de verdade, em essência, você percebe? Então essa é a questão da negação. A segunda fase que geralmente a gente cai, e aí, ó, eu vou falando as fases aqui, se vocês estiverem se identificando, se você falar: puta, Gabi, eu tô nessa fase, coloca pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? A Lili colocou um comentário pra gente, ela falou que eu fui casada por 12 anos, relacionamento conturbado, hoje separados há 3 meses e está sendo difícil. A rotina da minha casa mudou, minha filha sente falta do pai e eu estou triste com a situação. Essa palavra que você coloca, triste, provavelmente é porque você já provavelmente passou por essa fase, está em outras fases que eu vou comentar aqui agora, tá bom, Lili? Eu tô nessa fase da negação. Vou reiterar novamente, a gente não tem que pular a fase, tá bom? Não tem problema passar pela negação. O ponto é, há quanto tempo eu tô aqui? Eu vou ficar estagnada nesse limbo? Tudo bem, de um ponto para o outro eu tenho que passar pelo limbo, mas eu vou ficar estacionada aqui? Estacionada eu não mudo minha vida, né? Eu perco meu tempo, perco minha energia aqui e nada acontece, tá? A segunda fase que a gente encontra é a fase da raiva.
É aquela fase que você fica frustrada porque você tá vendo a realidade. Depois que você negou, que você falou, não, é só uma fase, vai passar, ele vai se arrepender, mas aí você percebe que não, que o tempo passa e ele não vem atrás de você, que ele não te mandou mensagem, que ele não deu o clique divino, que você é a mulher da vida dele, você fica frustrada, porque você criou uma expectativa de ele vai vir atrás de mim e tudo vai voltar a ser como era antes. Como essa expectativa quebrou, o que emerge de uma expectativa frustrada, a priori, é a raiva. É aquele sentimento de ingratidão, assim, do outro, sabe? Aqueles pensamentos de, meu, como ele pôde ter superado tão rápido? Como ele pôde fazer isso comigo? Eu não signifiquei nada pra ele. A gente estava junto há tanto tempo e de repente ele termina comigo sem mais nem menos. Termina, por exemplo, comigo, meu companheiro de 5 anos que planejava casamento comigo, terminou comigo por SMS. E eu fiquei assim, possessa da vida. Eu falei, gente, como que o cara termina comigo dessa forma? Quem que eu fui pra ele? Será que eu vivi uma mentira? Será que eu vivi uma ilusão? E eu fiquei com muita raiva. E nessa hora a gente nutre aquele sentimento, assim, se você passasse na frente do carro do cidadão e tivesse um martelo, alguma coisa assim, você quebrava o carro dele inteiro. A vontade que a gente tem é de tirar satisfação. E aí que rolam, né, aquelas DRs por mensagem, por exemplo, de você começar a mandar textão pra ele, querendo vomitar todas as suas amarguras, os seus sentimentos, as suas dores emocionais em cima dele. Porque você não se conforma de simplesmente você estar sentindo tudo aquilo e ele não ligar e ele não se importar com aquilo. Você precisa, é uma necessidade de quase fazer uma evacuação desses sentimentos de você. Então você quer ligar, você quer tirar satisfação, você quer falar como você está se sentindo, você quer perguntar coisas. Mas por que você fez isso? Mas eu não signifiquei nada pra você, mas você já tá com outra, mas onde que o sentimento se perdeu? Você não se conforma, né? E é uma energia muito ativa. Você percebe que tudo isso que eu tô falando, quando você lembra, né? Eu tô te falando agora, talvez você rememore esses sentimentos, essas emoções, não dá uma coisa meio ciricutico, você quer levantar, sair da cadeira, você precisa se movimentar. A raiva faz isso com a gente. Ela nos coloca em movimento, ela nos coloca em ação. O problema é que muitas vezes em crises de raiva, quando a gente não tem um controle emocional, um domínio das nossas emoções, quando a gente não consegue equilibrar isso com a racionalidade, com a lógica, com a estratégia, a gente faz merda. Então é nesses momentos que você pode, por exemplo, mandar uma mensagem pra ele ou falar um monte de porcaria que vai magoar profundamente o cara, ele nunca mais vai querer olhar na sua cara, por exemplo. Eu fiz isso em um dos meus relacionamentos. Teve um momento que eu tava muito, muito puta. Ele não me procurava fazia muito tempo. E aí eu fechei a cara e falei, quer saber, não quero mais também, não quero mais. Ele que não vem atrás. E aí quando finalmente ele me ligou, eu desci a lenha no telefone pra ele. Eu falei um monte de coisa, queria que ele escutasse. E porque não sei o que lá, porque você foi isso, você fez tal coisa, como você pôde, você não sabe como eu tô me sentindo, não me procura mais. Desliguei. Naquela hora eu vomitei os meus detritos emocionais. Só que depois de uma crise de raiva, o que acontece? A gente se arrepende, porque você vê que você falou muito mais que você deveria. E se você fosse pensar com a racionalidade, você não falaria daquela forma com o outro, e você não gostaria que falassem assim com você. Depois daquele episódio, ele nunca mais realmente quis saber de mim. Ele não veio mais atrás. Não sei se ele viria de qualquer forma se eu não tivesse falado daquela forma. Eu acredito que sim, porque era um momento que ele estava começando a tomar algumas atitudes, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que a raiva faz a gente tomar atitudes e ações que podem desgastar completamente o nosso relacionamento com o outro. E a raiva, eu tô falando aqui de uma crise de raiva rápida, né? Aquela coisa, mas muitas vezes a gente nutre uma raiva, um sentimento de injustiça muito grande e um ódio. Isso pode se transformar em ódio, né? A raiva acumulada, que dura ao longo de meses e anos, ela se transforma num ódio. Um exemplo mais caricato não, mas um exemplo mais plausível para a gente olhar sobre uma raiva que se transformou em ódio e que se perpetuou ao longo de anos
se a gente for parar para pensar no nazismo, por exemplo, né? Parece uma coisa extrema, mas começou de uma raiva que Hitler sentia por judeus, por esse povo, e isso foi se transformando, ele foi nutrindo, foi angariando pessoas para lutar pela mesma causa dele. Isso se transformou num ódio que abraçou nações, gerações, e perpetuou-se durante anos e anos. E a raiva, ela pode continuar no nosso organismo se a gente der alimento para ela nesse sentido, se a gente continuar nutrindo esse ódio pela pessoa. Principalmente quando você viveu uma relação abusiva, em relacionamentos mais comuns, digamos assim, que pode até ter um nível de toxicidade ali, mas um pouco mais amena, digamos assim. Essa raiva, ela tende a passar um pouquinho mais rápido e você vai indo para as próximas fases. Mas o que acontece quando você vive uma relação abusiva é que você fica com muita raiva, muito ódio do outro, porque ele te causou traumas de alguma forma, porque agora você tem medo de se relacionar de novo, porque mesmo assim você continua gostando do cidadão, por mais que ele tenha abusado de você. E entenda, abusivo, desde violência física, violência verbal, agressões emocionais, né, manipulação, mas traição também. Principalmente quando você é traída e o cara fica com a menina que ele traiu, né? Aí a raiva é um sentimento quase de injustiça. Se você se sente muito injustiçada por conta de algo que aconteceu na sua relação, você vai provavelmente nutrir esse ódio, essa raiva, né, no seu coraçãozinho. De novo, a gente precisa averiguar cada uma dessas fases para que elas não tomem muito mais do nosso tempo de vida do que elas deveriam. Ter momentos de raiva acontece, somos seres humanos, principalmente dependendo do que você passou, mas a gente tem que transmutar isso e ir passando para os próximos degraus. Senão você fica ali e isso só trava a sua vida. Quanto mais raiva, quanto mais ódio você tem, não chega necessariamente nele esse ódio todo. Fica aqui, ó, em você, contaminando a sua vida, fazendo você ter aquela cara amarrada, não conseguir conversar com as pessoas, não ter uma energia boa nos lugares que você vai, consequentemente ninguém vai gostar de você. Então, quem que é prejudicada com isso? Você, no final das contas. Por isso que eu falo muito que o perdão, ele não é pro outro. A gente acha que a gente vai perdoar o outro pelo que ele fez e vai passar uma borracha nos erros dele. Não tem nada a ver com ele. O que ele fez, a responsabilidade pelos atos dele, é tarefa dele. Ele vai arcar com isso mais cedo ou mais tarde. Você não precisa mexer um dedo sequer para isso. O universo é perfeito. Tenha certeza que o que é dele está guardado. Agora, quando você não perdoa, a prisioneira é você. É você que fica prisioneira dos seus próprios sentimentos, das suas próprias angústias, da sua própria raiva, da sua própria mágoa. É a sua vida que fica travada. Então, o perdão é para você se libertar. Não é para o outro. É para você. Tá? E aí, a gente vai para a próxima fase, que é a fase da barganha. Quando já deu a crise de raiva, né? A gente já negou, já deu a crise de raiva. E aí a gente vai para a fase das negociações. Tá, entendi, aconteceu. Minha expectativa ficou frustrada. Aliviei a minha energia, tive minha crise lá. E agora o que eu posso fazer? Então você vai pro desespero. A barganha é a forma não inteligente de você reconstruir um relacionamento, por exemplo. É a forma desesperada, digamos assim. Então você vai atrás dele desesperadamente pedindo para voltar, você implora, você se humilha, você pede uma segunda chance, você diz que você se volta, acho que voltou. Você diz pra ele que você mudou, você diz pra ele que você vai mudar. Você move céus e terras pra esse cara voltar com você. Você promete o que tiver que ser. Você barganha não só com ele, tenta negociar de alguma forma ali pra ele voltar com você, como você barganha com Deus também. Então, gente, aí esse é um campo que as pessoas fazem umas merda também, né? Porque você só rezar pra Deus ainda vai lá, né? Mas tem pessoas que vão para as questões de simpatias, amarrações amorosas. Que é isso, no final das contas? Você está tentando manipular a situação. Olha o seu ego agindo. Seu ego que não aceita a situação, quer manipular para que tudo volte a ser como ele quer que seja, como era antes. O ego, ele tá aqui, a minha zona de conforto é essa. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou mover céus e terras para voltar para cá. Ele quer te puxar para cá de novo, então ele vai fazer o que tiver ao alcance dele. E aí,
a atitude que você vai tomar, a escolha que você vai fazer, depende do nível de consciência que você tem. Se você tem um nível de consciência muito baixinho, você vai apelar para tudo. Você vai para amarração amorosa, por exemplo, né? Tem gente que vai, porque o nível de consciência é muito baixo. Quando o ego grita muito e a consciência é pouco desenvolvida, a consciência não tem voz para falar. Então o ego faz o escarcéu que ele quer. Agora, se você tem um pouco mais de nível de consciência, você vai pensar assim, pô, amarração amorosa é um negócio meio pesado, né? Ah, não sei se eu quero isso não. Talvez eu faça umas simpatias, talvez eu faça, eu reze pra Deus, enfim, faça as minhas orações, talvez eu vá lá e me humilhe pra Ele, implore, enfim, né? Mas a gente acaba entrando nessa fase. E aí, dependendo do seu nível de consciência, você vai ter mais barganha ou menos barganha. Só que essa barganha aqui é no sentido de desespero. É voltar para onde você estava. O seu objetivo aqui é: eu quero voltar para onde eu estava antes. Eu quero voltar o nosso relacionamento para onde estava antes. Né? Não é na questão de reconstrução do zero, de aceitação de fato. Não. Essa aqui, ela ainda está tentando, de alguma forma, recuperar o que foi perdido. E não reconstruir, recuperar. Tá? Depois, a gente vai para a quarta fase, que é a fase da tristeza. Uma das meninas comentou aqui, acho que foi a Lili, que ela tá super triste agora por conta dessa questão que ela tá vivendo, né? Que o ex-marido saiu de casa. Essa é a fase que você percebe que nenhum dos seus esforços deram certo. O seu ego, ele tá cansado. Ele fica frustrado, mas é uma frustração tipo, nossa, eu tô cansado agora. Como se você tivesse socado muito a parede, feito muito movimento, muito esforço, só que como você não tinha estratégia, você não tinha um direcionamento, você tava ali, ó, quase como se você tivesse vendada e tivesse que ganhar uma luta. Então você tá vendada, dando soco, dando chute para todos os lados, você chuta o ar, você faz um monte de coisa, mas você não acerta o seu alvo. Por quê? Porque o seu alvo tá te vendo e você não tá vendo ele. Então é óbvio que você vai se esforçar muito e vai ficar cansada, não vai adiantar. E é aí que bate a tristeza. Você percebe que não adianta mais. Só que não adianta porque você vem fazendo errado. Esse é o ponto, tá? Mas você não percebe isso nesse momento. Você acha que não há nada mais a ser feito. Que você realmente fez de tudo. Então você fica muito triste. E aí você começa a remoer as situações do passado. E aí, a tristeza, a gente tem que tomar cuidado porque ela é uma das fases onde a maior parte das pessoas estaciona porque ela é mais cômoda, digamos assim. Ela não cansa, ela é um descanso, né? Diferente das outras, ela é mais um descanso. Só que você descansar na tristeza, o que vai te gerar? Melancolia. Vai te gerar muitas vezes estados depressivos, deprimidos. Você pode até desenvolver uma depressão nesse sentido. Você vai acabar largando coisas que você gostava de fazer, você não vai ver mais graça em nada, o mundo fica meio cinza. Só que diferente da raiva, a raiva ainda te move para tomar uma atitude, uma ação. A tristeza não. Então você fica ali, curtindo aquela fossa, aquela fossa, aquela fossa. E se você não toma uma atitude para sair, você tem que tomar uma atitude para sair da tristeza. Não vai acontecer um milagre. Não vai chegar alguém e vai jogar uma corda para você puxar. É claro que existem algumas pessoas ao nosso redor, anjos, né? Família, amigos, enfim, que às vezes percebem como a gente tá, que tentam dar um apoio. Mas nem sempre essas pessoas sabem como dar um apoio. Nem sempre essas pessoas sabem o que a gente precisa ou fazem do jeito certo, né? Tipo aquela amiga que chega para você e fala: vamos ficar sofrendo por homem, mas que absurdo, imagina, você é maravilhosa, ele que perdeu. Essa amiga tá tentando te ajudar, mas muitas vezes ela não te ajuda muito falando essas coisas. Você fica mais triste quando ela fala essas coisas. Então, você precisa fazer um movimento ativo para sair daqui, da tristeza. Porque senão você corre o risco de se afundando, né? E aí depois a gente chega na quinta fase. Depois que você passa geralmente por todas essas fases, você conclui o seu processo de luto, o seu processo de fechamento de ciclo. Você negou, você lutou, errado, mas lutou. Você barganhou, errado, mas barganhou. Você ficou triste, então você descansou um pouco. E aí, bem,
acabou o ciclo do luto, passei por todas as fases. Realmente eu percebo que a gente começa a chegar na aceitação, que começa a vir uma vitalidade, nascer uma força dentro de você. Não, foi o que tinha que ser. Quer saber? Aconteceu e eu não posso mais fazer mais nada em relação ao que aconteceu. É claro que eu posso fazer coisas diferentes para mudar o meu futuro. Meu futuro eu posso, inclusive até se eu quiser que o meu futuro seja como o meu ex, né? Mas eu não posso mudar o meu passado. A aceitação, ela chega nesse nível quando você percebe internamente que o que aconteceu, aconteceu, ponto. Não adianta você ficar se rebelando, seu ego ficar gritando e na sua cabeça. Nada vai voltar a ser como era antes. Então você começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Tá bom, aconteceu, beleza, é o que é. Deixa eu continuar minha vida aos pouquinhos, né? E a sexta fase é quando você entra nessa aceitação, nessa quinta, né? Com tanto empenho, com tanto amor, que você vai se reconstruindo naturalmente e você chega num lugar interno, que eu digo, tá? Pensa que é a escadinha aqui. Você chega num lugar interno que você tá realmente pronta para um novo relacionamento, que você se curou das suas feridas emocionais. Você passou por tudo que você tinha que passar, você viveu o que você tinha que viver, você sentiu as emoções que você tinha que sentir, porque você é um ser humano. Não tem como a gente negar as nossas emoções. E quando você colocou tudo isso para fora, o ciclo se fechou e você pode iniciar um novo ciclo. E essa é a graça da vida. É a gente fechar e iniciar novos ciclos o tempo inteiro. Principalmente quando a gente tem essa consciência, tem essa percepção de que o ciclo ele só se fecha porque não tinha mais nada para ser aprendido ali. Aquele ciclo provavelmente estava ruim, estava desgastado. É bom que ele se feche, é bom que ele se encerre, para que outro muito melhor possa começar. Independente de ser com o seu ex ou não. É uma coisa que eu sempre falo muito para as minhas alunas. Não importa, gata, que você queira voltar com o seu ex, tá bom? Só que tomando atitudes no meio dessas fases aqui, você só vai fazer merda. Porque você não vai se reconstruir e você não vai começar uma nova história com ele. Se vocês voltam para um ponto que vocês pararam antes, o desfecho acaba sendo o mesmo. Vai terminar de novo, porque existem coisas ali que não foram resolvidas. Existe um luto ali que não foi sentido. E você precisa sentir isso para reconstruir essa força, né? Se tornar ainda mais forte do que você era antes, ter mais consciência, inclusive sobre o que você aceita ou não numa relação. Os relacionamentos, eles são como uma escola, né? A cada relacionamento que você passa, você conhece mais sobre você. Você percebe, passei por coisas naquela relação que não me fizeram tão bem, na próxima eu não vou aceitar, na próxima eu vou agir diferente. Só que isso você só consegue aprender quando você fecha esse ciclo e você começa um outro, porque se você continuasse naquele ciclo ali, você não ia perceber. Você ia continuar com os mesmos comportamentos e atitudes. E quando eu falo você, é ele também, tá? Os dois lados da equação. Tá bom? E aí algumas coisas a respeito dessas fases. Primeiro, nem todo mundo passa por todas as fases, tá bom? Cada caso é um caso, eu coloquei aqui mais o geralzão. Mas existem pessoas que não barganham, por exemplo, ou que não sentem raiva especificamente, depende muito, né? As fases também não necessariamente elas acontecem nessa ordem. É o geral, é a média das pessoas, é o padrão, mas cada caso é um caso. Você pode ir de uma fase para outra, assim, né? Exceto a quinta e a sexta fase, que é a aceitação e pronta para um novo amor, que são as últimas mesmo, não tem como você chegar nelas e depois voltar, porque se você chegou, na verdade, você não chegou de verdade. É uma mentirinha que a sua cabeça está contando para você mesma. Quando você aceita, você literalmente aceita, né? Internamente aceita. Mas as outras, até a quarta fase, mais ou menos, a gente fica intercalando umas com as outras. E isso pode acontecer bastante. E as fases também, elas não têm um tempo muito certo para durar. Tá? Depende de cada relacionamento, depende do seu estado interno. Então, depende de como você se enxerga, qual que é o seu nível de autoestima hoje, se é alto, se não é alto, se é muito, muito baixo. Depende do seu nível de dependência desse relacionamento, desse cara. Depende da intensidade, do tempo de duração da relação. Uma relação de 1 ano é completamente diferente o luto do que uma relação de 10, 15 anos, né? Existem variáveis. Eu sempre gosto de falar assim, um relacionamento,
ele é composto de várias variáveis. Pensa numa equação de matemática? É tipo isso, gente, literalmente. E aí todas essas variáveis, elas têm um peso. Eu consigo determinar o resultado final olhando para tudo isso, né? Então, autoestima, eu sou dependente desse cara, emocionalmente ou financeiramente, tem os dois. Tempo do relacionamento, intensidade. Eu tive outras experiências antes desse parceiro, eu tenho uma vida acontecendo fora desse relacionamento. Tudo isso vai contar para o seu resultado ser mais tempo, né? Que você vai ficar nesse período de luto ou menos tempo, tá bom? Então, cada caso é um caso. Mas existe uma média aí que fala que mais ou menos as pessoas costumam ficar 2 meses em cada uma dessas fases. Tá bom? E uma coisa que pode acontecer, que eu comentei aqui, é que você pode ficar estagnada em uma dessas fases durante muito tempo, ou até mesmo passar por todas elas em um dia. É muito louco, né? Mas em um dia, muitas vezes, num clímax muito emocional, numa briga, você pode passar por todas essas fases. Então, é um exercício de autoobservação aí, tá? Aliás, é para assistir várias vezes. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Coloquem aqui nos comentários pra mim se vocês se identificaram com essas fases que eu comentei aqui. Qual fase que vocês estão? Fase 1 da negação, fase 2 da raiva, fase 3 da barganha, fase 4 da tristeza, fase 5 da aceitação ou fase 6 pronta para um novo amor? E lembrem-se, novo amor pode ser com o ex também. Não é esse o ponto. Tem que ser novo, porque tem que ser um novo relacionamento, né? Mas pronta para um novo amor é reconstruída, é forte emocionalmente. Esse é o ponto, tá bom? Aceitação, raiva. A Gleice falando que faz muito sentido, a Lucy também muito sentido. Vocês já ouviam falado, vocês já tinham ouvido falando sobre esses temas, sobre essas fases? Essa exemplificação real? Pra mim está, eu tô na raiva e na tristeza, tá difícil, aceitação. Cheguei na 5ª fase em 1 mês, que legal, Sara. Provavelmente as suas variáveis, né, da equação, elas estavam muito ao seu favor, muito boas ao seu favor, né? Legal. Entre tristeza e aceitação, fase 4. Show de bola, amadas. Gabi, estou na 4ª. O pior é que nós já ficamos juntos depois que ele saiu de casa. Então, amada, isso é terrível. Por quê? Porque você não passa pelo processo de luto. Você volta. Geralmente vai nessa ordem, tá? Mas pode mudar um pouquinho. Quando você tá na tristeza, que você talvez tá quase chegando na aceitação e você volta a ficar com o cara, o que acontece? Você volta pra cá, ó, pra negação. Porque te dá o quê? Esperança. Te dá aquela esperança, aquela coisinha no fundo do coração. Ai, não, agora vai. Agora ele vai voltar pra mim. Então, você percebe que você tá retrocedendo no final das contas? É por isso que eu nunca indico, inclusive dentro do meu programa, a gente tem um passo a passo lá, no Reconstrua, nesse caso, né, de 6 semanas, onde eu quase faço um voto de juramento ali para as alunas de que a gente vai passar por tudo junto, né, juntas, antes de elas retomarem contato com esse, porque é importante que você chegue na aceitação. Porque olha a diferença. Quando você está passando pelas fases do término, né, do luto, e acaba retomando o contato, ficando com ele de alguma forma, você acaba retrocedendo. Então, você de alguma forma volta para a negação, né? E aí você entra no desespero, de novo, você faz tudo errado, você age pelo ego, então você age pelo medo. Então você toma atitude desesperada, fala coisas desesperadas, se permite se colocar em situações desconfortáveis e que não te fazem bem, que te deixam triste no final das contas. Então isso só te afunda. Quando você chega na aceitação e no pronta para um novo amor, você tá bem, você tá forte, você tá reconstruída. Então, quando você vai retomar o contato com o teu ex-companheiro, ou até mesmo ficar com ele, é outro jogo, porque você não tá agindo mais pelo medo, você não tá agindo mais pelo desespero, você tá agindo com a consciência e com a inteligência, você consegue pensar e tomar atitudes que vão de encontro ao seu bem-estar interno, ao seu bem-estar de médio e longo prazo. Então você fala coisas com mais consciência, com mais leveza, você toma atitudes que visam cuidar de você. Ele percebe e vocês conseguem fazer isso juntos e aí sim reconstruir um relacionamento completamente diferente.
É por isso que tem que chegar nessas fases, não tem jeito. Se a gente tenta pular, né, degraus, ou de alguma forma não passar por esse processo, a gente paga uma conta muito alta no final, a gente paga essa conta com muitos juros, porque nós temos que passar por esse ciclo, não tem jeito. Nem todo mundo vai passar por todas as fases, tá? Mas você precisa passar pelo seu processo de luto, independente de quantas fases ele tenha, independente de quanto tempo leve para passar, mas o seu processo de luto você precisa passar sem fugir disso. Porque o que rola? Muitas pessoas querem entrar em novos relacionamentos rápido para poder não sentir isso, né? Mas de alguma forma esse seu luto não vivido, ele vai atrapalhar completamente o seu relacionamento novo. Você não vai conseguir enxergar o atual com olhos nus. Você vai sempre olhar para ele com as lentes do seu ex-companheiro. Você vai comparar. Você vai achar que ele não é bom o suficiente. Você vai, sei lá, ter sonhos com o cara e você vai ter trauma, né? Então você vai ter medo que o atual faça aquilo que o seu ex fez com você. Por quê? Porque você não se curou nesse processo. Você tá machucada ainda. Você não está pronta para um novo amor. Então, você vai acabar pagando uma multa, digamos assim, porque você, além de ter perdido o anterior, você vai perder esse aqui, que tá na sua frente agora, que é o atual. Porque ninguém aguenta, né? Ficar num relacionamento assim. Então você vai acabar perdendo os dois. De repente o atual poderia até ser uma pessoa bacana pra você conhecer, mas você não estava pronta. Então a gente pode acabar perdendo assim pessoas legais nesse processo. E aí como que a gente faz pra lidar então com as fases do término, né? A Rô perguntou se tem como viver as duas fases juntas. Sim. Não exatamente ao mesmo tempo, mas seguidinhas, né, Rô? Então, tipo, você pode ter momentos no seu dia que você tá com mais raiva e momentos no seu dia que você tá mais triste. Mas não é exatamente no mesmo momento. Tipo, oscila um pouquinho. Mas pode passar muito rápido de uma para outra, porque a raiva te coloca em movimento. Você quer fazer algo e a tristeza te tira o movimento, né? Então elas não conseguem coexistir no mesmo espaço, no mesmo momento, mas elas se intercalam muito rapidamente, muito rapidamente. Então isso é bem natural, tá bom? Então, meus amores, como que a gente pode lidar com as fases do término então, né? Primeiro ponto de tudo, vamos voltar para o início da live que eu falei que todo encerramento de ciclo, ele bagunça o nosso ego. O nosso ego não gosta, independente do ciclo que for. Então ele nunca vai ficar mega suave na nave, assim, sabe? Super confortável. Mesmo quando aquele ciclo você sabia que tinha que se encerrar. Por mais que o relacionamento, ele às vezes não tava legal, por mais que você não tivesse um vínculo com aquela pessoa, não é fácil terminar. O meu último relacionamento, fui eu que terminei, e eu sabia que eu tava numa relação de pura amizade com meu ex-companheiro. Nós dois sabíamos, né? Então foi um término muito tranquilo, mas eu demorei muito pra tomar a decisão e não foi fácil. Foi bem desconfortável, né? Você tomar aquilo, você ter que lidar com o novo, com o desconhecido, não é fácil, não é gostoso. E mesmo assim, eu tava num relacionamento que fui eu que tomei a decisão, que nós éramos amigos, né? Então, se você compreende que é normal, que faz parte do processo, você aceita um pouco mais o processo primeiramente, né? Você entende que você não é a louca, ensandecida que tá passando a primeira e a última pessoa do mundo que vai passar por essa situação. Não, faz parte do processo, né? Então, vamos passar por isso. Perceba os seus sentimentos. Perceba quais fases você tá e passe por elas sem querer fugir para outro relacionamento ou para outras questões. Então, lida com isso com amor, com acolhimento, com carinho, né? Só que se perceber esse processo é importante porque você precisa sentir, mas não sentir demais. Emoções é um meio termo, é sempre um equilíbrio. Eu não posso querer fugir da minha emoção, mas eu não posso estagnar nela. Então, beleza, estou passando por essas fases, né? Mas assim, há quanto tempo eu tô nisso? Eu tô há 1 mês, eu tô há 2 meses. Se você percebe que você está há mais de 2 meses em uma única fase, tem alguma coisa errada acontecendo. Não de errado com você, mas na forma como você está interpretando. De alguma forma você está se sabotando no processo.
Então eu recomendo muito que você busque ajuda profissional, de alguém que possa te direcionar, de alguém que possa te tirar dessa fase, porque você já não tá mais no normal, naquele período normal, você provavelmente está estagnada, está se sabotando, né? Então, percebe isso, não foge, lida, mas também não deixa acumular demais, não fica parada esperando que as coisas aconteçam. Você precisa ativamente fazer acontecer, né? Segunda dica, foque no seu momento presente. Quando a gente está nessas fases, né, circulando ali, passando de uma fase para outra desse ciclo, o ponto é que a gente fica muito preso ao passado, porque a gente quer voltar para aquele ciclo de alguma forma. E a gente quer, de repente, que o futuro seja o passado, né, de alguma forma resgatar isso. E você não olha para o seu presente hoje, você esquece, você nega o seu presente. Você queria que o presente nem existisse muitas vezes. E essa é a maior cagada que você faz, porque o presente, ele é o único momento que existe. O passado, não sei o que, tá, mas assim, o passado nunca vai voltar. E o futuro nunca vai chegar. Porque quando o futuro chegar, vai ser presente de novo. Então, o único momento que você tem para fazer alguma coisa da sua vida, inclusive para construir o futuro que você quer viver, é o presente. Se você vive o seu presente hoje, negando o seu presente, querendo só olhar e focar no passado, você está jogando a sua vida no lixo. Você tem uma oportunidade todos os dias quando você acorda e abre os seus olhos. O dia se apresenta para você, você tem 24 horas para fazer alguma coisa. O que você faz? Você continua vivendo no passado, rememorando as coisas do passado. Você está jogando o seu presente e o seu futuro, né? Porque o futuro, ele é um braço do presente. Você está jogando os dois no lixo. Então, foca no seu presente e tenta melhorar 1% a cada dia, né? Vivencia as situações do dia a dia e tenha a clareza de ser sempre, que vai ser sempre um dia de cada vez. E se você for um pouquinho melhor a cada dia, no final de um ano você é 365% melhor. Você com certeza conseguiu se recuperar muito mais rápido e passar por essas fases de uma forma muito mais amorosa, né? Então, tenta melhorar um pouquinho, um passo de cada vez, mas focando no seu momento presente, no seu agora, no seu aqui e agora, tá bom? E aí, talvez você esteja se perguntando, mas será que existem ferramentas para acelerar esse processo? Ou se eu vou ficar Deus dará aí, fazendo as coisas pela minha cabeça? Existem muitas ferramentas, existem diversos tipos de terapias, de cursos de autoconhecimento, e inclusive, se você sente que você está estagnada em uma dessas fases, que você sente que você está muito triste, que você está muito desamparada, que você ainda está muito na negação e que a sua autoestima está no limbo, que você precisa de uma força, né, de um push de alguma forma para te tirar um pouco dessa inércia, que você não está conseguindo sair sozinha, eu te convido a participar do desafio de 21 dias. O desafio, ele é muito prático e ele vai te ajudar a colocar movimento, 1% por dia durante 21 dias, para te ajudar a acelerar esse processo de alguma forma, né? É uma força externa que vem e te estende um braço, uma mão. Que nem eu falei no começo da live, é importante sim a gente contar com recursos externos, com ajuda externa das pessoas. Só que também a gente tem que ver de onde vem essa ajuda, porque às vezes a pessoa quer nos ajudar e acaba não ajudando, ou deixando a gente mais triste, ou de alguma forma a gente não se sente segura naquele processo com aquela orientação. Então, se você tá nesse lugar, eu te convido a participar do desafio, tá bom? Vai ser incrível, eu tenho certeza que você vai amar, as alunas amam. Eu recebo sempre depoimentos de transformações, dos conteúdos, dos desafios, e com certeza daqui a 21 dias você vai estar muito mais avançada do que quando você entrar, que no caso é hoje, tá bom? Então eu te convido aí, as inscrições novamente ficam abertas até hoje, somente às 23h59 a gente encerra para começar essa turma juntas. E você pode fazer a inscrição clicando no link que tá no meu perfil aqui do Insta, tá bom? Esse é o convite que eu tenho pra dar pra vocês. Ó, a Loja Container comentou, me inscrevi hoje no desafio, estou empolgada, que incrível, querida, tenho certeza que você vai amar, que vai ajudar muito, muito, muito você no seu processo interno aí. Tá bom, meus amores? Então esse é o conteúdo que eu quero passar pra vocês. Gratidão pela presença de cada uma, honro muito a presença de cada uma aqui comigo e
Vamos nessa, que essa semana tem mais conteúdos aí pela frente, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Espero quem estiver entrando agora no desafio, as minhas alunas, e até mais. Tchau, tchau!